Qual é o tamanho da corrupção hoje, da corrupção policial no estado do Rio? Olha, não é da corrupção policial. A corrupção policial é parte da corrupção estatal. O governo Cláudio Castro, em termos objetivos, ele foi maior do que o de Sérgio Cabral. É mesmo? Só não foi em volume, porque no governo Sérgio Cabral haviam verbas que vieram do governo federal, porque tinha Copa do Mundo, porque tinha Olimpíada. Então, em volume foi maior. Mas assim, a roubalheira no governo Cláudio Castro aconteceu em todos os órgãos. Não há um órgão, que você possa dizer, aqui não houve roubo. Em todos? Todos. Você sabe que eu, embora não esteja exercendo nenhum cargo, eu nunca parei de acompanhar as coisas do Estado. Eu leio o Diário Oficial todo dia. Eu sou um leitor também assíduo de livros. Eu leio 2, 3 livros, às vezes, numa semana, né? Cada um tem um vício. O meu vício é ler, né? Então, eu nunca vi coisa parecida. Roubam da comida do preso ao superfaturamento. Onde roubou mais, garotinho? Onde você diria, olha, se o roubo é geral, né? Eu listaria esses 3 focos aqui como mais graves. Os mais graves, em volume. Tá, em volume. Volume. Em primeiro lugar, a Secretaria de Fazenda. Caramba, hein? O secretário de Fazenda do Rio, de fato, era o Ricardo Magro, né? Da Refit. Dono da Refit. Manguinhos. Antiga Manguinhos. Para você ter uma ideia, ele pagava de propina, segundo as investigações da Polícia Federal, 50 milhões por mês. 20 milhões para o governador, 20 milhões ao deputado Bacelar para controlar a Assembleia e 10 milhões à estrutura da Secretaria de Fazenda através do intermediário dele chamado Juliano Pascoal. O segundo órgão que mais rouba no estado em volume era o Detran. Aliás, houve uma correção, isso tem que se dizer em passagem, o atual desembargador modificou, através até de uma conversa que eu tive com auxiliares dele, a estrutura que estava montada dentro do Detran. Era um absurdo, eram 20 milhões por mês que saíam direcionados para o grupo do Canela. E lá tem apontado o nome, como era Márcio feito. Canela, então prefeito de Belfor Roxo, e que foi Isso. deputado estadual também. E o terceiro, eu diria a você que há uma disputa, né, entre o Departamento de Estradas e Rodagem, DR. isso, responsável por obras, e a Secretaria das Cidades, onde estava o Douglas Rocha, que também realizava obras. Então, assim, mas você poderia dizer, garotinho, você falou aí que rouba comida de preso. Você tem noção, você que está nos ouvindo, de como isso ocorre? O Rio de Janeiro tem 45 mil presos. Eles têm 5 refeições por dia. Café da manhã, depois o almoço, o lanchinho da tarde, o jantar, e aqui no Rio foi criada a ceia do preso. Pois bem, só em cada quentinha, almoço e jantar, 45 vezes 2, 90 mil. Cada um tinha que dar R$1. Era 90 mil reais por dia. Muito dinheiro. Por dia. Por dia, é muito dinheiro. E preso não tem dia que não tem que comer. Ele come sábado, domingo, feriado. Então, você multiplica 90 mil vezes 365 E esse dinheiro ia para onde, garotinho? Olha, há várias versões, né? Eu creio em uma que eu falei, né? E as pessoas tentaram reagir. Quando eu disse que eu ia provar em juízo, eles tiraram o processo. Quando eu pus uma foto, né, de uma pessoa no jornal dizendo: o Rio tem uma nova rainha das quentinhas. Porque já existiu aqui, eu acabei na época com a Brasal, que tinha uma rainha das quentinhas. E aí o governador Cláudio Castro e a sua esposa entraram na justiça contra mim. Os meus advogados disseram: ele vai provar em juízo. E eles desistiram. Garotinho, eu acho que essas suas denúncias são muito importantes, mas o Ministério Público, a polícia, tem que fazer sua parte também, evidentemente, porque você não é policial, né? Mas você pode fazer é mostrar, e pode ser que esteja enganado, mas sim, mas a investigação vai dizer isso. Outro dia você disse que nós não tínhamos um Ministério Público, tínhamos um mistério público. Por quê? Porque diante, por exemplo, de tudo que está acontecendo no Rio de Janeiro,
Você sabe quantas ações de improbidade administrativa o Ministério Público moveu contra o governador Cláudio Castro em 6 anos? Segundo o senhor disse, uma só. Uma só. Isso é um absurdo. Isso é um escândalo. E por que não ocorreram outras investigações? Porque, infelizmente, continua prevalecendo a lógica de que o procurador-geral é indicado pelo governador. E o senhor acha que ali o governador, nesse modelo, ele tem uma influência sobre o procurador não bota para andar a investigação? Eu não sei se é ele que não bota, se é a assessoria que não bota, eu sei que não anda. A federal também? Não. A Polícia Federal, aqui no Rio... Desculpa, eu me expressei mal. O Ministério Público Federal age igual também não, né? Não. Sim. O Ministério Público Federal do Rio de Janeiro, ao contrário, ele foi vítima do trabalho sério que ele fez na Lava Jato. Os procuradores quase foram punidos porque investigaram o Sérgio Cabral, botaram o Sérgio Cabral na cadeia a partir da representação que eu fiz, né? Puniram o juiz Marcelo Bretas. Aqui no Brasil, há uma mania de transformar o denunciante em denunciado. Isso eu já sofri. Por exemplo, quando eu denunciei o Sérgio Cabral, aí tinham que arranjar um jeito de me parar. Foram em Campos, inventaram uma história que depois foi anulada pelo Supremo, de uma tal de Operação Chequinho, que eu teria distribuído cheque em troca de voto. Por que ela foi anulada? Porque não tinha uma pessoa em todo o processo que dissesse, eu recebi o cheque dele. Essa explicação o senhor deu até já longamente, né? E obviamente vão ter outros desdobramentos ainda, acredito. Eu queria que o senhor explicasse, eu achei muito interessante aquela sua ideia da corregedoria externa, caso o senhor chegue a ser governador, né? Como é que funcionaria essa corregedoria externa? Explica, por favor, em palavras bem simples. Eu primeiro queria falar, porque a corregedoria externa eu estou me referindo à polícia. Sim. Né? Eu gostaria de falar do programa de segurança, para chegar na corregedoria. À vontade, externa. pode falar. Os programas de segurança, eles têm que se adaptar ao momento que nós estamos vivendo. O Rio de Janeiro nunca teve uma crise de segurança como essa. Hoje, o escritório do crime organizado funciona dentro do Palácio Guanabara e dentro do Palácio da Cidade. Nós temos 2 candidatos claramente identificados com o crime. O Eduardo Paes, ligado à milícia. Mas, garotinho, como é que você pode fazer uma afirmação dessa? Pois bem, imaginemos que o Eduardo Paes não saiba de nada. Ele fosse uma pessoa que não fosse prefeito, não lesse jornal. Quem é que está preso, Sidney, por ser um dos mandantes do crime da Marielle? Quem é que está preso? Os irmãos Brazão. Era secretário dele. Miliciano. Mas quem é que é secretário? Só um parênteses, o senhor deve prosseguir sobre isso, porque é importante, mas só um parênteses. O senhor foi governador e o Silveirinha, por exemplo, era o principal acusado. O senhor pode muito bem afirmar, o que o Silveirinha fazia eu não sabia. Podia ser que não soubesse. Pois é. Estou defendendo Eduardo Paes, não. Estou dizendo que às vezes acontece, quem está sentado lá na cadeira número 1 não sabe tudo o que está acontecendo. Mas é um caso isolado, é isso que eu ia te dizer. É um caso isolado. E o Silveirinha é funcionário de carreira. Diferente do outro que é secretário. Né? Por indicação, cargo de confiança. Cargo de confiança. Tá bom, se fosse só o Brazão. Mas vem cá, a madrinha da milícia... O senhor vai chegar na Lucinha. É a deputada Lucinha. O senhor vai chegar no filho dela. O filho dela... O senhor já disse, né? Eu tô só recapitulando, resumindo. O filho dela é secretário dele. Mas tá bom, garotinho, então é só a Lucinha, é só o Brazão. E o Zoião, que é assessor do Girão, que estava nomeado no gabinete dele? E o Igor Bicaco, que é policial penal, que lidera a milícia de Santa Cruz e que é funcionário do Estado e está cedido à Prefeitura do Rio numa Secretaria de Agricultura onde ele não entende nada. E dezenas de outros casos. Semana passada, o Eduardo Paes estava fazendo carreata com o Vaguinho Neguinho, miliciano conhecido. Primeiro vice-presidente da Câmara de Vereadores de Nova Iguaçu. Sim. Fazendo campanha com quem? O senhor botou nas suas redes sociais? Não, eu botei não, isso em todos os jornais. Não, mas o senhor reproduziu. Eu só reproduzi um fato jornalístico. Então, é claro que há uma preferência do Eduardo Paes, antiga, desde o tempo em que ele tratava a milícia como
Polícia Mineira, né, na época do Nadinho, em Rio das Pedras. Por outro lado... Mas quando o senhor diz essa aproximação e ligação, deu os seus exemplos aí, ela se dá de que maneira? Dinheiro? A milícia... Apoio político. Na Assembleia, na Câmara? Apoio político de voto, para ganhar a eleição. Ah, para ganhar a eleição. Você não entra no lugar. Mas o senhor entra? Não, eu vou entrar na hora de começar a campanha. Eu quero ver o que eles vão fazer. Mas a campanha já começou, né? Não, agora de ir aos bairros. Ah, tá. Né? Eu quero ver o que eles vão dizer para mim. Porque eu já tive situações como essa e disse, você vai tirar? O senhor disse assim, aquele restaurante ali popular, eu que fiz e tal. É restaurante popular ou restaurante cidadão? Como é que é o nome certo? Restaurante popular. Popular. Depois mudaram de nome. Tá. Né? Aqui no Rio, muitas coisas que eu fiz para tentar apagar o meu legado, principalmente de obras sociais, como restaurante popular, cheque cidadão, farmácia popular e Jovens pela Paz, trocaram o nome. Como se trocar o nome fosse esquecer o benefício que o programa trouxe para a vida das pessoas. Eu estou sempre te atrapalhando, porque eu perguntei sobre a corregedoria, você deu boas explicações do programa, mas acabou, não deixei você responder. Não falei do programa. Ah, ainda não? Não cheguei no programa. Ah, ainda não? Não. Caramba, hein? Eu estava falando... Antigamente, na corrida de cavalos era mais resumia melhor, mais rápido. Mas eu tenho que explicar tá. que existe no Estado uma candidatura ligada à milícia. Certo. Existe uma outra ligada ao Comando Vermelho. A ligação com o Comando Vermelho, ela é explícita. Total. O maior contribuinte da campanha de Rodrigo Bacelar e Cláudio Castro foi Fernando Trabac. Fernando Trabac é dono da rede de postos Meta, que lava dinheiro para o Comando Vermelho. Foi construtor também durante um período, né? Sim. Não, ainda é, porque ele está foragido. Ele foi preso numa denúncia que eu fiz sobre uma operação chamada Caça Fantasma, na qual ele criou uma empresa, o nome de um morto, né? Mas depois o seu advogado foi Rodrigo Bacelar, que à época não era deputado, né? Dizem até que ali que ele se entusiasmou, dadas as condições futuras, foi dito a ele que ele poderia ser candidato, né? Ele acreditou e realmente foi, né? Ele se elegeu e chegou à presidência da Leste. Então vamos lá. Quando você tem um Estado dominado pelo crime, a ação tem que se desenvolver de uma forma forte, articulada, porque este crime está infiltrado apenas e tão somente no executivo, no legislativo, ou há braços desse crime também no Ministério Público e no Judiciário. Eu creio que existe. Em todos esses poderes. Todos os poderes. Todos os poderes. Tudo por conta de dinheiro também. Dinheiro. Influência, poder político, tráfico de influência. A maioria por dinheiro. Por dinheiro. A maioria por dinheiro. Pois bem, então qual foi o plano que nós bolamos para libertar a população? Porque tanto o tráfico quanto a milícia exercem um papel coercitivo, além de financeiro, sobre a população. É uma tirania, né? Essa é a grande verdade. Você tem que comprar a minha água, senão você não funciona. Você tem que comprar o meu cigarro, senão você não funciona. Você tem que comprar a minha farinha, senão você não funciona. Bom, e o tráfico, por sua vez, age com violência ao ponto de... Nós temos assistido há poucos dias, na Zona Norte do Rio de Janeiro, uma cena terrível. O traficante entra na casa, tem uma menina de short ao lado da mãe, né? Ele passa a mão na perna da menina e diz, sua perna é bonita, né? Vem comigo. Ela diz, não. Ele saca a arma, dá um tiro. Onde é que nós estamos? Agora, isso acontece por quê? Porque houve uma prostituição do aparelho estatal que desceu ao nível policial. Corrupção na polícia sempre existiu nas esferas baixas e vai existir. Mas quando você deixa um deputado nomear um comandante, e o comandante tem que prestar conta ao deputado de uma mensalidade, ele vai arrumar esse dinheiro aonde? Vamos supor que você fosse deputado. Aí te deram assim, ô Sidney, indica o diretor do batalhão da Tijuca. Aí você senta com o cara, conversa com ele, ele diz, olha, minha meta aqui é 200 mil por mês. Você acha que ele vai arrumar dinheiro com quem? Com o tráfico, com a milícia, com a contravenção, com tudo de errado que há. Então, não pode haver esse tipo de mistura. Nós entendemos que esse modelo somente de enfrentamento,
está esgotado. Então, qual foi o plano que eu, o coronel Venâncio Moura, ex-comandante do BOPE, com quem eu construí a sede do BOPE e entreguei os primeiros blindados, né, para a Polícia do Rio, os primeiros armamentos pesados. Qual foi a ideia que nós tivemos? Bom, o que aconteceu, por exemplo, nessa operação do Alemão? Entrou todo mundo, tiro, morreram 70 e tantas pessoas, grande parte de bandidos e inocentes também. No dia seguinte continua tudo igual. O senhor diz até que vai criar o chamado BOPE 2.0, então, que é para ocupar, né? Isso. Vai ficar lá permanentemente, né? Isso. Então, o que é o BOPE 2.0? Vai ser um batalhão com 5 novos contratados. E aproveitando também os bons que, né? Nós vamos fazer uma seleção. A polícia entra na comunidade. Só que ela fica lá. Vamos lá. Junto dela entra quem? A Polícia Civil, com inteligência, investigação. Para ver quem está com gancho, quem está condenado, quem tem processo de justiça. Onde é que está o paiol de armas? Sei. Onde é que estão as drogas? Vai no coração da distribuição do produto dos bandidos. Enquanto o lugar está sendo ocupado, a Polícia Civil está investigando. E você sabe quem é que vai colaborar? Quem? A população. Por quê? Porque a população não colabora hoje, porque o antigo Disque Denúncia, que nos ajudou no passado a acabar com o sequestro no Rio de Janeiro, a prender os principais líderes do Comando Vermelho, ficou desacreditado. Então nós temos que voltar, porque 99% das pessoas honestas que vivem dentro dessa comunidade não querem ficar subjugadas a bandidos. Deixa eu terminar. É porque eu não quero. Tinha tanta coisa para você falar não, e você falar num item só. Nós temos mais coisas para tratar. Eu vou chegar lá, porque tudo passa pela segurança. Porque se a segurança não funciona, tiroteio, escola não funciona. Tiroteio, hospital não funciona. Então, tudo passa pela pacificação e a retomada do território. Então, entra a Polícia Militar com o batalhão de ocupação especial. Entra a Polícia Civil com o serviço de inteligência. Entra a tropa social. O que é a tropa social? Nós vamos entrar com 20 programas sociais. Jovens pela Paz, Reservista da Paz, Programa de Renda Mínima. E vamos ter que ter a colaboração das forças federais. Por quê? Gente do Exército, da Marinha e da Aeronáutica não é preparado para incursão. Ele é preparado para matar. Então, o que ele vai fazer apenas? Apoio. O cerco. Enquanto a polícia entra, os militares cercam, ficam de fora, tá? A Polícia Civil investiga e a população sente a presença do Estado, com saúde, educação, programa para os jovens, para tudo aquilo que o Estado deve fazer. Essa é